Inspirado nas 16 leis de Napoleão Hill, eu quero te trazer uma visão assim mais espiritual sobre essas leis. Você já sentiu como se você estivesse lutando sozinho, como se ninguém percebesse o seu esforço? Hoje eu vou te mostrar o segredo das pessoas que se tornam imparáveis mesmo quando ninguém acredita nelas. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, há muito tempo atrás, já se falava sobre o poder da mente. E Napoleão Hill também veio escrever sobre isso, sobre o poder da mente, e hoje nós vamos conhecer essas 16 leis que foram escritas por ele. Pouca gente sabe, mas Napoleão Hill foi um dos primeiros autores a escrever sobre como o poder da mente pode transformar a nossa realidade. Ele acreditava que tudo começa pela forma que nós pensamos. E cada pensamento é como se fosse uma semente que cria o tipo de vida que vamos colher. Hill passou mais de 20 anos estudando pessoas de sucesso como Henry Ford e Thomas Edison. E ele percebeu que o segredo deles não estava na sorte, mas uma mente disciplinada, focada e guiada por um propósito muito bem definido. Número 1. A mente mestra. Nenhum ser humano alcança sucesso sem o apoio de outras mentes. Mas aqui, sucesso não é fama e nem dinheiro. Sucesso é você crescer mentalmente, espiritualmente e emocionalmente. Quando a gente se conecta com pessoas que oram por nós, que nos fazem lembrar quem nós somos em Deus, algo muda dentro de nós. A nossa mente vai se fortalecendo, a nossa alma ela volta a respirar. Por isso, se você tem se sentido cansado, sem direção, com as suas forças já se esgotando, peça a Deus para Ele colocar uma pessoa no seu caminho que vai te ajudar a enxergar o potencial que você tem, uma pessoa que acredita em você, uma pessoa que vai te colocar para cima. E se você não tem ninguém, lembre-se que você e Deus já formam em conjunto uma mente mestra poderosa. Quando você se alinha com Deus, você já recebe discernimento, direção, para que você possa continuar. O Espírito Santo é o melhor parceiro que existe. Ele conhece suas feridas, seus limites e também o seu potencial. Então pare de lutar sozinho, peça ajuda, se reconecte com Deus e peça para que Ele envie para você relacionamentos saudáveis. Lei de número 2, um propósito definido. Muita gente vive cansado, não porque trabalha demais, mas porque vive sem direção. Napoleão Hill dizia que o homem que sabe o que quer, ele já percorreu metade do caminho. E é verdade, quando você não sabe quem é, você aceita qualquer caminho e qualquer pessoa. Você se doa demais, tenta agradar todo mundo e no fim continua vazio. Sabe por quê? Porque quem não tem um propósito definido acaba se tornando refém da aprovação dos outros. Mas quando você entende o porquê de estar aqui, o olhar dos outros já não te controla mais. E essa identidade não está naquilo que você faz, mas em quem te criou. Você não é o cargo que ocupa, você não é o que alguém fez com você. Você é o que Deus sonhou quando decidiu te colocar no mundo. Então hoje pergunte para Deus, Senhor, o que o Senhor quer fazer através de mim? Porque quando a gente descobre o porquê, até as nossas lutas elas ganham sentido e a gente passa a deixar de viver sem direção e passamos a viver em função do nosso propósito. 3. Autoconfiança. A fé é o ponto de partida para toda conquista. E é impossível falar de autoconfiança sem falar de fé. E a autoconfiança não é você acreditar plenamente em si mesmo, é você acreditar em quem te criou. Porque a verdade é que ninguém está autoconfiante o tempo inteiro. Muita gente vive tentando provar o seu valor. Se esforça demais, ajuda todo mundo, faz de tudo para ser notado, mas lá no fundo está extremamente exausto. Porque tenta se sentir suficiente através do fazer e não do ser. A psicanálise chama isso de falso eu. Uma identidade construída para agradar, para ser aceita, para evitar rejeição. Mas essa máscara, ela pesa, ela cansa e um dia ela vai cair. A verdadeira autoconfiança, ela nasce quando você entende que Deus ele não te ama pelo que você faz, mas por quem você é. Ele não é como as pessoas que talvez você tem como referência, que te amavam pelo aquilo que você fazia por elas. Se você era uma criança boazinha,
você era amada. Se você fazia alguma coisa ali, alguma arte de criança, você já era punida, você já ouvia palavras duras que às vezes estão dentro de você até hoje, martelando aí na sua cabeça. Talvez hoje aí na sua vida adulta você também acabou se relacionando com pessoas manipuladoras, pessoas que fazem você sentir culpa por não fazer aquilo que elas querem que você faça. E, infelizmente, tem gente que até dentro da sua própria igreja, ela sente que ela só tem valor quando ela serve, quando ela faz tudo o que é pedido para ela fazer. Rio entendeu que a fé é a energia que transforma o medo em movimento. E você precisa disso. Fé para agir mesmo tremendo. Fé para continuar mesmo cansado. Fé para se olhar com misericórdia. E se hoje a sua mente diz que você não é capaz, você diz: eu posso tudo naquele que me fortalece. 4. O hábito da economia. A economia é a base sobre a qual deve ser construída a estabilidade. A economia que ele fala vai muito além de dinheiro, ele fala de tempo, energia e coração. Rio falava que a economia é o princípio da sabedoria. E olha só o que ele dizia: porque saber economizar é onde saber colocar a sua energia. Nem toda conversa merece sua resposta, nem toda dor precisa ser carregada por você, nem toda batalha é sua. Economia emocional é você deixar de tentar salvar todo mundo e cuidar da sua própria alma. É entender que quem se doa sem se encher, se seca. E quando a gente se esgota, você já percebeu que até aquilo que a gente ama fazer começa a se tornar sem sentido? E dizia que a economia é o princípio da sabedoria e a Bíblia diz que é o temor. Mas você cuidar de você mesmo não é uma atitude de temor? Jesus, ele também se retirava para orar, ele cuidava, ele curava, ele ajudava multidões, mas ele reconhecia quando que era o momento dele se retirar para se reconectar com o Pai. E isso é economia espiritual, é quando você entende que agora é o seu momento de se preencher. É o equilíbrio entre servir e se preservar. 5. Iniciativa e liderança. O líder cria o seu próprio cargo. E talvez essa seja uma das mais poderosas lições da vida. Ninguém vai te entregar o seu lugar. Você precisa decidir se vai continuar esperando ser escolhido ou se você vai escolher a si mesmo. Durante muito tempo, talvez você ficou esperando permissão para ser feliz, para crescer, para mudar, para se posicionar. Mas Rio diz uma coisa que a Bíblia já confirma. É Deus quem já te autorizou e já te chamou pelo nome. 6. Imaginação. Tudo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas o que ele chamava de imaginação, nós chamamos de fé. A imaginação é o espaço onde Deus planta visões daquilo que ainda não existe. É onde ele nos mostra o que pode nascer depois daquela dor. O problema é que quando a autoestima está ferida, a nossa mente começa a criar cenários de dor, de medo, e não de fé. Você começa a imaginar rejeição, fracasso, abandono. E o que a gente acredita, a gente começa a viver. Por isso, Deus quer curar a sua mente, a sua imaginação. Então, eu quero que você fale comigo agora em pensamento. Pode ser em pensamento mesmo. Senhor Jesus, cura a minha mente, cura o meu coração. Me faça sonhar novamente. Porque é isso que Ele quer. Ele quer que você volte a sonhar, você volte a acreditar. E uma mente curada, uma imaginação curada, ela tem o poder para transformar uma vida sem sonhos, sem planos, em uma vida cheia de alegrias, de projetos e também de realizações. Porque quem confia, quem acredita, quem usa a fé, Deus, ele responde, ele não se esquece. Pode parecer que está demorando, mas tudo é um processo, ele está trabalhando em você. E a 8ª lei é autocontrole. O homem que não domina a si mesmo não pode comandar os outros. O autocontrole é a arte de não deixar que as emoções conduzam a sua vida. É respirar antes de agir. É você pensar nas consequências de cada uma das suas atitudes antes de tomá-las. É você escolher sabedoria quando tudo dentro de você quer explodir. E a psicanálise ela chama isso de maturidade emocional. E a Bíblia chama isso de fruto do Espírito. Quando a gente aprende a se dominar, o medo ele perde o poder, o passado ele perde o controle e o inimigo também perde acesso à sua mente. 9. O hábito de fazer mais do que é pago. O caminho do sucesso é servir mais e melhor do que esperado. Mas ele não falava de bajulação, ele falava de você fazer com integridade mesmo quando ninguém está vendo. Não faça nada esperando validação e reconhecimento.
Faça algo pensando que você está plantando aquilo que é bom. E todo aquele que planta aquilo que é bom, aquilo que é justo, ele certamente vai colher. Talvez o seu chefe ou a pessoa que você está servindo, talvez até um familiar, ele não esteja reconhecendo o seu valor, não esteja reconhecendo que você está se esforçando e parece que está sendo tudo em vão, mas tenha certeza que não está. A sua recompensa pode não vir de homens, mas ela virá de Deus, você pode aguardar. Personalidade agradável. A sua personalidade, ela é o cartão de visita da sua alma. Mas não se engane, não é sobre você ser popular ou você agradar todo mundo. É sobre você ser íntegra, ser gentil, ser correta, mesmo quando ninguém está te reconhecendo, está validando a sua atitude. Hill ensina que uma personalidade agradável, ela abre portas invisíveis. A lei de número 12 é concentração. A força da mente está na capacidade de você manter o foco em um só propósito. Concentração é você focar no que realmente importa. Agora, a dispersão, ela só vai causar mais confusão e ansiedade em você. Por isso que você concentrar a sua energia naquilo que realmente importa, você até mesmo desvia o seu olhar das comparações e também da vitimização. Cooperação. O sucesso duradouro, ele nunca nasce do egoísmo. Relacionamentos saudáveis são baseados em colaboração, não em controle e manipulação. Quando você aprende a cooperar sem se perder, você evita esgotamento emocional e também relacionamentos tóxicos. A gente só se esgota emocionalmente cooperando com alguém quando a gente não conhece os nossos limites. Ou se conhecemos os nossos limites, a gente tende a ignorá-los. Quando a gente se autoconhece, a gente consegue identificar até mesmo quando é o momento de parar de cooperar com aquela pessoa que talvez não está merecendo a sua ajuda. E quem é que merece a nossa ajuda? Aquela pessoa que realmente precisa da nossa ajuda. Não aquela pessoa que consegue fazer algo por si mesma e não faz. Ou aquela pessoa que, por exemplo, quando tem oportunidade, ela desperdiça sempre essa oportunidade e depois coloca sobre o outro o fardo que era para ela carregar. Então, talvez pessoas aproveitadoras se aproximam de você porque elas enxergam que você não consegue estabelecer limites. Elas conseguem perceber isso. E por isso que você atrai tantas pessoas tóxicas, tantos relacionamentos tóxicos, tantas pessoas que se aproveitam da sua gentileza, da sua boa vontade. Comece a trabalhar dentro de você, se autoconhecendo e sabendo qual é o seu limite, qual é o limite para ajudar, qual é o limite para fazer, qual é o seu limite, o momento de você parar, descansar, pensar em você também. Porque talvez você tenha uma crença dentro de você que se você pensar em você, você estará sendo egoísta. Que se você pensar em você, talvez você vai estar desagradando a Deus, porque Deus diz que a gente deve dar o que nos pede, né? Emprestar aquele que nos pede. Mas também tem um versículo que diz que a gente deve dar, ajudar a quem o merece. Então, quem é que o merece? É aquela pessoa que realmente precisa da nossa ajuda, não aquela pessoa que está nos usando como muleta para caminhar. E detalhe, como muleta para caminhar, porque elas estão com preguiça de usar suas próprias pernas. Você está gostando do conteúdo? Comenta aí para mim embaixo o que está mais te chamando a atenção, qual dessas leis que você precisa aplicar ou você vem aplicando na sua vida. Eu amo ler os comentários de vocês. Lucro como fracasso. Toda derrota traz consigo uma semente de um lucro equivalente. Cada rejeição, cada dor, cada erro podem ser transformados em aprendizado e também força espiritual para você. E a 15ª lei é tolerância. Você é uma pessoa tolerante ou é aquela impaciente? Me conta aí nos comentários. Segundo Hill, a intolerância fecha as portas da sabedoria. Respeitar o próximo e a si mesmo é um ato de coragem. Porque quem é mais forte e corajoso do que aquele que poderia fazer justiça com as suas próprias mãos, mas ele escolhe com sabedoria controlar a si mesmo e ser tolerante. Quando a gente consegue tolerar as nossas próprias falhas, os nossos limites, a gente também tem a tendência a tolerar mais o outro. Agora, quando a gente é impaciente com nós mesmos, a gente tende a ser impaciente também com os outros. Algo que eu observo muito em consultório é que as pessoas que sofreram a ferida da injustiça ou a ferida da humilhação são as pessoas que tendem a ser intolerantes hoje,
na vida adulta, porque quando crianças elas não puderam se defender, se proteger. E hoje adultas elas querem fazer justiça com as suas próprias mãos. Inclusive quando elas veem alguém passando por uma injustiça, elas querem lá fazer justiça. Então essas pessoas tendem a ser mais intolerantes. Talvez se você se identificou com isso, analisa, volta lá atrás e veja se você não tem esse trauma, essa ferida dentro de você. E a tolerância, ela parece muito com o fruto do Espírito Santo, que é a mansidão. Eu, por exemplo, era uma pessoa muito nervosa, muito estressada. Meu irmão que o diga, a gente vivia brigando quando éramos crianças. Mas ao longo da minha vida, né, chegou um momento ali na minha adolescência que eu conheci a Cristo e Ele foi me moldando, me transformando. E eu entendi que eu precisava de buscar esses frutos do Espírito Santo. E um deles, muito importante, que eu precisei foi a mansidão. E ao buscar esse fruto, Deus não me colocou em situações onde não havia nenhum conflito. Muito pelo contrário. Ele me colocou em situações desafiadoras, onde eu era tentada a explodir, a responder mal para as pessoas, a ser grossa com as pessoas, a ser irritada, a estar irritada. E eu, nessas situações, optava, escolhia por agir com mansidão. Tudo aquilo que você pedir para Deus para que Ele transforme em você, nem sempre Ele vai simplesmente tirar aquele sentimento de dentro de você. Ele vai te ensinar a lidar com situações onde você era tentada a explodir, no caso, né, quem tem dificuldade em ser tolerante. Ele vai colocar situações na sua vida que você vai ser tentado a explodir, você vai ser tentado a tudo aquilo que uma pessoa tolerante não faz. Então é aí que você vai ser trabalhado, você vai ser mudado. Então normalmente Deus ele trabalha assim em nós, Ele nos coloca em situações desafiadoras para que a gente venha vencer a nós mesmos, porque se Ele simplesmente lá e tirar do nosso coração todo e qualquer sentimento ruim, onde está o nosso livre-arbítrio? Não é verdade? Existem coisas que sim, Deus vai lá e nos ajuda, nos fortalece, porque existem coisas que eu particularmente não acredito que a gente é capaz apenas com inteligência emocional, tá? Só com autoconhecimento. Eu acredito que existem coisas que somente Deus, com a ajuda dele, é que nós iremos conseguir. Mas existem coisas que Deus permite que nós venhamos passar para que a gente venha desenvolver, se autodesenvolver e vencer a nós mesmos. A 16ª lei se chama regra de ouro. Faze aos outros o que querem que te façam. Parece simples, mas a regra de ouro é a base de tudo que realmente importa na vida. Não é só sobre gentileza com os outros, é como você se trata, como você vê o seu valor e como você deixa Deus guiar as suas atitudes. Segundo o Rio, se você gostaria de ser confiável, amado e respeitado, trate os outros como você gostaria de ser tratado. Segundo ele, esse é o princípio fundamental de toda realização. Ele enfatiza que o sucesso ele não depende apenas de talento ou esforço, mas da forma como você se relaciona com o mundo. Atitudes baseadas em egoísmos ou busca por aprovação sempre criam frustração e ressentimento. E 3, integridade e empatia são as moedas mais valiosas de qualquer vida próspera. Se nós somos gentis, amáveis e confiáveis com a gente mesmo, nós seremos gentis, amáveis e confiáveis com os outros. Agora, se nós não sabemos ser gentis, amáveis e confiáveis com a gente mesmo, nós não seremos com as pessoas sem recorrer à manipulação. Agora, como somos pessoas de verdade, as pessoas desse canal são pessoas de verdade, pessoas sinceras e verdadeiras, nós não iremos recorrer à manipulação, nós iremos transformar a nós mesmos, sendo tudo isso com a gente mesmo primeiro e depois, claro, a gente vai transbordar também nas pessoas, porque é natural que aquilo que a gente é por dentro, a gente transborda por fora. Então, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo. Fica bem!